eu queria compartilhar toda essa história com vocês. Como Deus conduziu minha vida por 5 anos. Como eu procurei e me perguntei durante esses 5 anos, depois de me tornar cristão. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Eu queria a verdade desde o primeiro dia. Certo? Desde o primeiro dia. Mas o Senhor tinha outro plano. O Senhor queria que eu tivesse as experiências que eu tive durante esses 5 anos por uma razão. Uma razão que eu só entenderia 35 anos depois, quando estava me aposentando do ministério. Certo? Sendo essa a razão, a experiência que adquiri, as coisas que aprendi durante esses 5 anos de busca da verdade, me permitiram ser capaz de detectar os enganos que estão na igreja hoje. Se eu não passasse pelo que passei naquela época, eu não seria capaz de ver exatamente o que está acontecendo nestes ensinamentos de formação espiritual. É disso que vamos falar, desta formação espiritual que se infiltrou em nossa igreja. Um ensinamento católico romano. Um ensinamento católico romano que o Papa João Paulo II, que faleceu há anos atrás, em sua própria escrita, diz, em sua maior carta apostólica, diz, é a principal ferramenta na evangelização do mundo inteiro. Certo? Pense nisso. Formação espiritual, espiritualidade contemplativa. É assim que está sendo chamado hoje em dia? Orações centrantes. Certo? Uma oração que o conduza a um estado de consciência alterado, inserindo no próprio coração dessa disciplina católica romana, que chamamos de formação espiritual, pretende ser a principal ferramenta na evangelização do mundo, segundo o Papa João Paulo II. Agora, nós, como adventistas do 7º dia, sabemos que o mundo inteiro se maravilha diante da besta no final dos tempos, não é verdade? Sabemos disso. Acreditamos que é o coração da mensagem dos 3 anjos, não é? Sabemos que isso acontecerá. E aqui estamos sendo informados pelo único Papa que o mundo provavelmente amou mais do que qualquer outro Papa que já tenha vivido. Ele diz que este ensinamento que vocês adotaram em nossa própria igreja é a principal ferramenta a ser usada para conquistar o mundo inteiro de volta ao catolicismo romano. Isso não é interessante? Isso é um fato. Isso é um fato, certo? E é por isso que o Senhor me fez escrever este livro. E você pode ler essa carta apostólica aqui nas páginas 189 e 190. Essas são as palavras do próprio Papa. Na verdade, eu vou lê-las para você agora mesmo. Esta é da mão do Papa João Paulo II. Dignos de menção especial são os vários projetos para fazer com que a vida contemplativa se enraize. A vida contemplativa é formação espiritual. O aspecto sobrenatural desse ensinamento, onde se ensina a entrar em um estado de consciência alterado. É isso que é o silêncio. E tem muitos outros nomes. Solidão, quietude, lugar tranquilo. Tem centenas de nomes que são usados pelos defensores da formação espiritual em todas as partes do mundo. Certo? Merecem menção especial os vários projetos para enraizar a vida contemplativa, já que a vida contemplativa pertence à plenitude da igreja. O que o Papa está dizendo é nosso ensinamento. E é. Sabemos que é. É desenvolvido a partir dos 13 exercícios espirituais de Inácio de Loyola. Loyola, o fundador dos jesuítas, aquele que aprendemos no Espírito de Profecia, é uma das organizações mais cruéis do mundo, certo? Certo? Os jesuítas são destacados na grande controvérsia e nos é dito que é uma das organizações mais cruéis que já existiu. Inácio de Loyola é o fundador do projeto.
E em nosso próximo encontro, vamos falar sobre o reavivamento espiritual e a experiência que Inácio de Loyola teve como contemporâneo de Martinho Lutero. Os dois buscaram a Deus. Falaremos sobre isso mais tarde, mas ouçam isso agora. Os institutos religiosos da vida contemplativa e da vida ativa têm desempenhado e ainda desempenham o papel principal na evangelização do mundo. Amigos, vocês ouviram isso? A Igreja Católica Romana, o Papa, está dizendo que este ensinamento é nosso, que vem da Igreja, da espiritualidade contemplativa. E agora, temos institutos em todos os lugares que deveriam ser estabelecidos para ensiná-lo. E eles têm, porque nosso povo já foi lá para aprendê-lo. E depois nos dizem, ele desempenha o papel principal na evangelização do mundo. Sabe, como adventistas do sétimo dia, sabemos o que sabemos, que o mundo inteiro vai ser conquistado por um curto período de tempo no fim do mundo ao catolicismo romano, ou para apoiar o catolicismo romano. É melhor aprendermos do que se trata, não acha? Sim? Você não acha que isso é importante o suficiente para que possamos entender de onde veio esse ensinamento? E devemos ensiná-lo? Nós não fizemos isso? Temos pessoas em nossa igreja que simplesmente foram a esses institutos, aprenderam a disciplina, esta disciplina católica romana, trouxeram-na de volta à nossa igreja e agora ela está sendo ensinada em nossas faculdades e em outros lugares. E por muitos dos nossos líderes da nossa igreja. Agora, pessoal, eu digo líderes, Deus com certeza conduziu nossos líderes às posições que eles ocupam, certo? Eu sei que esta é a igreja de Deus, sem dúvida. Mas alguns deles foram para fora da igreja, como para o Instituto Shalem, perto da Conferência Geral em Washington, D.C. E eles estudaram este ensino. Eles foram para todo o retiro, todo o seminário e o trouxeram com eles. Agora, eu digo isto porque foi Deus quem abriu a porta para que eu e outros falássemos sobre esse assunto. Eu terminei este livro há 2 ou 3 anos, mas ele só saiu há 6 ou 8 meses, porque eu disse, Senhor, eu não quero ser o único que deseja o lançamento deste livro, mas eu quero que isso aconteça sem o meu envolvimento, porque eu sabia a contenda que iria surgir. E aqui estamos nós ensinando formação espiritual em nossas faculdades e surge um livro dizendo que se trata de um engano satânico, destinado a causar problemas. Eu não queria ser o único a trazê-lo à tona na hora errada. Então eu recuei e comecei a orar. E eu digo uma coisa, pessoal, após 35 anos de ministério, aprendi mais nos últimos 3 anos, orando e pedindo a Deus para não ser o único a trazer o ensinamento deste livro que expõe este engano. Eu aprendi mais sobre como me relacionar com Deus do que nos 33 anos anteriores. Essa é a verdade, certo? Precisamos aprender a orar e a observar e esperar que a providência de Deus abra a porta diante de nós. Tantas vezes saímos e abrimos nós mesmos as portas, empurrando-as para fora. E eu lhes digo, quando empurramos a porta, acabamos de destruir o plano que o Senhor tinha trabalhado com talvez centenas de pessoas, certo? Deus trabalha através dos indivíduos. Nós todos temos um livre-arbítrio e o Espírito Santo fala ao nosso livre-arbítrio. É precioso para Deus, precioso. Deus não violará nosso livre-arbítrio. Ele nunca violará o nosso livre-arbítrio. Mas Satanás, sim. Satanás, com certeza, se moverá para dentro, se ele puder. Se ele puder. Assim, novamente eu digo, aprende mais esperando e observando. E a publicação deste livro, eu não tive nada a ver com isso.
Tudo que eu fiz foi escrevê-lo, mas Deus usou outros, sem que eu me envolvesse de alguma forma. E foi tão providencial para as pessoas que estavam envolvidas, elas sabiam que a mão de Deus estava nisso. E foi isso que fez o livro sair. E eu vou compartilhar isso com vocês em um minuto posterior. Eu queria compartilhar todas essas coisas com vocês. Neste momento apenas este testemunho, esta pequena história de como Deus conduziu em minha vida e até o momento de escrever este livro. Só para que vocês pudessem ver que eu estudei essas coisas. E quando vi as técnicas e os métodos usados na oração contemplativa, na oração centrada, e como as pessoas entraram nesses estados alterados de consciência, no que pensavam ser a presença de Deus. Quero dizer, as pessoas que entram no silêncio acreditavam que tinham entrado na presença de Deus, certo? Eu sabia, quando li isso, quando vi que elas estavam enganadas, porque elas estavam usando as mesmas técnicas e métodos que eu usava quando estava no ocultismo, no hinduísmo. Pessoal, o misticismo usa métodos para entrar em comunhão direta com a divindade. Isso é o que é o misticismo. Deus não nos deu um método, certo? Ele nos deu 3 maneiras diferentes de nos comunicarmos com Ele. A palavra de Deus, aqui mesmo em sua palavra, pela unção do Espírito Santo falando ao meu coração, dando-me impressões, certo? É assim que Deus fala conosco. E isso ainda é uma voz pequena, isso é real, mas é quando Deus escolhe se comunicar comigo dessa maneira, certo? Você estuda a palavra de Deus, você ora, e quando Deus quer falar comigo, Ele vai falar. Mas eu não tenho o direito de entrar em meu armário e alterar a minha consciência, acreditando que, por ter alterado a minha consciência e feito esta oração centrante, Deus vai entrar em minha presença. Isso coloca Deus sob meu controle, não é? Você vê? Deus nunca disse para agirmos assim. Nunca. Na verdade, você lê aquelas pessoas no Antigo Testamento que vieram à presença de Deus porque Deus escolheu manifestar-se a elas e elas caem com a face no chão, com medo, uma espécie de medo de que teriam um pecado em suas vidas, de que teriam algo acontecendo que desonraria a Deus. Muito diferente das experiências que as pessoas hoje têm quando chamam Deus em sua presença, como entrar em algum estado de consciência sobrenatural alterado. Eles sentem essa alegria, essa felicidade. Pessoal, olhem, existe alegria e existe felicidade, certo? Mas eu não tenho o direito de acreditar que posso chamar a presença de Deus até mim sempre que me apetecer. O que significa que eu tenho um pouco de tempo, vou me esconder agora, vou fechar os olhos, vou entrar em um estado alterado e atrair a presença de Deus para mim em silêncio. Não. Esse é o pecado da presunção. Se alguma vez houve alguém presumindo que eu possa chamar a presença de Deus até mim sempre que me apetecer, você entende? Este é um ensinamento perigoso e nós vamos ver um pouco mais nas próximas sessões, ok? Sobre o porquê é tão perigoso, mas envolve o que acabei de compartilhar com você. Mas eu queria que você visse como isso funciona. Eu queria que você visse por que Deus me permitiu durante 5 anos vagando pela escuridão do oculto, pelo ensino do oculto e da ciência. Foi para aprender a respeito e pudesse identificar isso hoje. E há vários outros que Deus tocou e conduziu há muito tempo, assim como Ele fez comigo, para este exato momento em nossa igreja. Por isso, vamos fazer uma pausa agora e agradecemos. Que Deus abençoe.